Vignon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1714. Capítulo 8. Adeline queria ser uma árvore, crescer de forma selvagem e profunda, não pertencer a ninguém além do solo por debaixo dos pés, do céu lá em cima, tal como Estelle. Seria uma vida pouco convencional e talvez um pouco solitária, mas pelo menos seria sua, pertenceria apenas a si mesma. Mas é aqui que reside um perigo de um lugar como Vignon. Um piscar de olhos e passou-se um ano. Um piscar de olhos e seguem-se mais 5. É como um espaço entre as pedras esta aldeia, do tamanho suficiente para que as coisas se percam. O tipo de lugar onde o tempo escapole e perde o foco, onde um mês, um ano ou uma vida inteira podem desaparecer, onde todos nascem e são enterrados no mesmo lote de 10 metros de extensão. Adeline seria uma árvore, mas então surgiram Roger e sua esposa Pauline. Eles cresceram juntos, se casaram e morreram, tudo enquanto ela amarrava o cadarço das botas. Uma gravidez difícil, um nascimento desastroso, 2 mortes em vez de uma vida nova. 3 crianças pequenas deixadas para trás, quando deveria haver 4. Enquanto a terra ainda estava fresca sobre o túmulo, Roger começou a procurar outra esposa, uma mãe para os seus filhos, uma segunda vida à custa da única que Adeline tinha. É óbvio que ela disse não. Adeline tinha 23 anos. Já estava demasiado velha para se casar. 23 anos, um terço de uma vida já enterrado. 23 anos e depois é oferecida como recompensa a um homem que não ama ou deseja ou sequer conhece. Disse que não e aprendeu o valor insignificante dessa palavra. Aprendeu que, como Estelle, ela havia se prometido para a vila e que a vila precisava dela naquele momento. Sua mãe lhe disse que era uma questão de dever. Seu pai lhe disse que era uma questão de piedade, embora Adeline não saiba muito bem por quem. Estelle não disse nada, porque sabia que não era justo. Sabia que se tratava do risco de ser uma mulher, de se doar a algum lugar e não a uma pessoa. Adeline seria uma árvore, mas as pessoas vieram empunhando machados, abriram mão dela. Na noite antes do casamento, ela está deitada na cama, acordada, e pensa em liberdade, em fugir, em roubar o cavalo do pai, apesar de saber que esse pensamento é uma loucura. Sente-se desesperada o suficiente para fazer isso, mas em vez disso reza. Vem fazendo suas preces desde o noivado. Já deu metade dos seus pertences para o rio e enterrou a outra metade nos campos ou na encosta de terra batida e arbustos nos limites entre a vila e a floresta. Agora está praticamente sem tempo nem quinquilharias. Fica deitada no escuro, girando o velho anel de madeira no cordão de couro, e considera sair e rezar mais uma vez na calada da noite, mas se lembra do alerta apavorante de Estelle a respeito dos deuses que poderiam atendê-la. Assim, junta as mãos e reza para o Deus da mãe. Reza por ajuda, por um milagre, por uma saída. E então, na hora mais escura da madrugada, reza para que Roger morra. Qualquer coisa que permita escapar. Imediatamente, Adeline se sente culpada e devolve a oração para dentro do peito, como se estivesse inalando de volta um suspiro. E espera. O dia nasce como quem desfaz uma gema de ovo, derramando uma luz amarela pelos campos. Adeline sai de fininho de casa antes do amanhecer, sem ter dormido a noite inteira. Abre caminho entre a grama alta que fica além da horta, com as saias absorvendo o orvalho. Deixa-se cair com o peso da peça, apertando seu lápis de desenho preferido em uma das mãos. Adeline não quer se desfazer dele, mas não tem muito tempo nem coisas para ofertar. Pressiona a ponta do lápis para dentro do solo úmido do campo. Me ajude, sussurra para a grama, cujas pontas estão delineadas pela luz. Eu sei que você está aí, sei que está me ouvindo. Por favor, por favor. Mas a grama é só grama e o vento é só vento. Não há resposta, nem mesmo quando ela encosta a testa na terra e começa a soluçar. Não há nada de errado com o Roger, mas também não há nada de certo. Tem a pele serosa, o cabelo louro começa a escassear, a sua voz é como uma espiral de vento. Quando toca o braço dela, o toque é fraco, e quando inclina a cabeça na direção da sua,
o hálito é bafiento. E a Adeline? Ela é como um legume deixado tempo demais na horta. A casca endureceu e as entranhas se tornaram lenhosas. Permaneceu enfiada na terra por escolha própria, só para ser desenterrada e transformada em uma refeição. Não quero me casar com ele, diz, com os dedos cravados na terra cheia de ervas daninhas. Adeline, chama sua mãe, como se ela fosse um dos animais do rebanho que tivesse se perdido dos outros. A garota se força a se levantar, vazia de raiva e de dor, e quando entra em casa, a mãe enxerga apenas a sujeira que cobre suas mãos e ordena que a filha vá se lavar. Adeline esfrega as unhas para tirar a terra enquanto as cerdas da escova beliscam seus dedos, e a mãe repreende. O que o teu marido vai pensar? Marido. Uma palavra como um marco, toda ela peso, sem calor. A mãe censura. Você não vai ser mais tão dispersa depois que tiver crianças para cuidar. Adeline volta a pensar em Isabelle. 2 crianças pequenas agarradas às saias, uma terceira num cesto junto à lareira. Costumavam sonhar juntas, mas aparentemente envelheceu 10 anos em 2. Está sempre cansada e tem covas nos pontos em que outrora as faces estavam vermelhas de rir. Vai ser bom para você ser a esposa de alguém, diz a mãe de Adeline. O dia passa como uma condenação. O sol se põe como uma foice. Adeline consegue praticamente ouvir o silvo da lâmina enquanto a mãe trança seu cabelo na forma de uma coroa e entremeia flores em vez de joias. Seu vestido de noiva é simples e leve, mas poderia muito bem ser feito de malha de aço pelo peso que representa. Ela tem vontade de gritar, mas ergue a mão e aperta o anel de madeira ao redor do pescoço como se estivesse à procura de estabilidade. Você tem que tirar isso antes da cerimônia, instrui a mãe, e Adeline assente enquanto fecha os dedos com força ao redor do anel. Seu pai chega do celeiro, coberto de serragem e cheirando a seiva. Tosse com um chiado fraco como se tivesse sementes soltas dentro do peito. Está tossindo assim há cerca de 1 ano, mas não deixa que falem a respeito. Já está pronta? Indaga. Que pergunta idiota. Sua mãe fala sobre o jantar de casamento como se já tivesse acontecido. Adeline olha através da janela para o sol poente e não presta atenção nas palavras, mas pode ouvir o lampejo de satisfação na voz da mãe. Há um certo alívio, até mesmo no olhar do pai. A filha tentou seguir o próprio caminho, mas as coisas estavam se acertando e sua vida errática estava voltando ao curso apropriado. A casa está quente demais e o ar pesado e estagnado. Adeline não consegue respirar. Por fim, o sino da igreja retumba no mesmo tom grave com que anuncia os funerais e ela se força a ficar de pé. O pai toca-lhe o braço. O rosto é pesaroso, mas a mão é firme. Você vai amar seu marido com o passar do tempo, diz, mas as palavras estão nitidamente mais para um desejo do que para uma promessa. Você vai ser uma boa esposa, diz a mãe, e suas palavras estão mais para uma ordem do que para um desejo. Estelle surge na soleira da porta, vestida como se estivesse de luto. E por que não estaria? Esta mulher lhe ensinou sobre sonhos rebeldes e deuses caprichosos, encheu a cabeça de Adeline com ideias sobre liberdade, atiçou as brasas da esperança e deixou que acreditasse que sua vida poderia pertencer somente a ela. A luz tornou-se aquosa e clara por detrás da cabeça cinzenta de Estelle. Ainda há tempo, diz Adeline para si mesma, mas este começa a escapar, agora mais depressa, a cada respiração. Tempo. Quantas vezes ouviu descreverem-no como areia dentro de uma ampulheta, firme, constante? Mas é mentira, porque o consegue sentir acelerar, esmagar-se contra ela. O pânico martela como um tambor dentro do seu peito e fora dele o caminho é uma única linha negra que se alonga à direita e estreito em direção à praça da aldeia. Do outro lado, a igreja aguarda, pálida e rígida como um túmulo, e sabe que se entrar, não irá sair. O seu futuro passará a correr, tal como o seu passado, mas pior, porque não haverá liberdade, apenas uma cama de casal em um leito de morte e talvez um berço pelo meio, e quando morrer, será como se nunca tivesse vivido. Não haverá Paris, não haverá amante de olhos verdes,
Não haverá viagens de barco para terras longínquas. Não haverá céus estrangeiros. Não haverá vida para lá daquela aldeia. Não haverá vida de todo, a menos que... Adeline se desvencilha das mãos do pai e estanca no meio do caminho. Sua mãe se vira para encará-la, como se Adeline pudesse sair correndo, que é exatamente o que ela quer fazer, mas sabe que não pode. Eu fiz um presente para o meu marido, diz Adeline com a mente rodopiando. Deixei em casa. A mãe abrandece, aprovando. O pai enrijece, suspeitando. Stella estreita os olhos, prevendo o que está prestes a acontecer. Vou buscar rapidinho, continua, já virando as costas. Vou com você, diz o pai. O coração de Adeline se sobressalta e seus dedos se contraem, mas é Stella quem ergue a mão para impedi-lo. Jean, diz Stella no seu jeito dissimulado. A Adeline não pode ser tua filha e mulher dele. É uma mulher feita, não uma criança de que se tenha de tomar conta. Ele procura os olhos da filha e diz, não demora. Adeline já havia saído em disparada. Corre de volta para casa, entra e vai até o outro lado para a janela aberta, pelo qual avista o campo e a fileira de árvores ao longe. A floresta que se ergue como uma sentinela na fronteira ao leste da vila, do lado oposto ao sol. O bosque já está oculto pelas sombras, embora ela saiba que ainda há luz, que ainda há tempo. Adeline! Chama seu pai, mas ela não olha para trás. Sobe na janela e seu vestido de noiva se prende na madeira enquanto ela sai aos tropeços e corre. Adeline! Adeline! As vozes chamam por ela, mas alongam-se cada vez mais a cada passo, e em breve está do outro lado do campo e dentro do bosque, transpondo a linha de árvores enquanto se afunda com os joelhos na terra densa de verão. Agarra no anel de madeira, sente a sua perda antes de passar o fio de cabedal por cima da cabeça. Adeline não quer sacrificar, mas já não tem mais dádivas. Deu à terra todos os objetos de que podia prescindir, e nenhum dos deuses respondeu. Agora o anel é tudo que tem, e a luz é escassa, e a aldeia chama-a e está desesperada para fugir. Por favor, sussurra com a voz a desfazer-se sobre a palavra enquanto enfia o anel na terra musguenta. Faça qualquer coisa. As árvores murmuram por cima da sua cabeça e imobilizam-se, como se também estivessem à espera. E Adeline reza a todos os deuses dos bosques de Vignon, a qualquer um e a qualquer coisa que a possa ouvir. Aquela não pode ser a sua vida, aquilo não pode ser tudo que existe. Responda, implora, enquanto a umidade se infiltra no vestido de noiva. Ela fecha os olhos com força e luta para ouvir alguma coisa, mas só escuta a própria voz levada pelo vento e o seu nome, ecoando em seus ouvidos como a batida de um coração. Adeline! 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 Ela curva a cabeça contra o solo, agarra a terra escura e grita. Responda! O silêncio zomba dela. Ela morou na vila durante a vida inteira e nunca ouviu a floresta tão quieta. O frio se espalha pelo seu corpo e Adeline não sabe distinguir se ele está vindo do bosque ou dos seus próprios ossos finalmente dando-se por vencidos. Ela continua de olhos bem fechados e talvez seja esse o motivo por que não percebe que o sol se escondeu atrás da vila às suas costas, que o crepúsculo cedeu lugar à escuridão. Adeline continua fazendo as suas preces sem perceber nada. Vignon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1714. Capítulo 9. O som, quando surge, é um ribombar surdo, profundo e distante como um trovão. Riso, pensa Adeline, abrindo os olhos e reparando finalmente que a luz se extinguiu. Olha para cima, mas não vê nada. Tem alguém aí? A risada se retrai até virar uma voz vinda de algum lugar atrás dela. Não precisa se ajoelhar. Vejamos você de pé, diz a voz. Ela se levanta com dificuldade e se vira, mas depara apenas com a escuridão. Está cercada por ela, em uma noite sem luar depois que o sol de verão desapareceu. Neste momento, Adeline percebe que cometeu um erro, que aquele é um dos deuses sobre os quais foi avisada. Adeline! Adeline! Gritam as vozes da aldeia, tão esbatidas e remotas como o vento. Olha de soslaio para as sombras entre as árvores, mas não há forma, não há Deus que se possa encontrar.
Apenas aquela voz próxima, como uma respiração contra o seu rosto. Adeline, Adeline, diz escarnecendo. Estão te chamando. Vira-se de novo, não encontrando mais do que a sombra profunda. Apareça! Ordena com a voz aguda e frágil como um graveto. Algo roça seu ombro. Toca de leve seu pulso e se inclina sobre ela como um amante. Adeline engole em seco. O que você é? O toque da sombra se afasta de Adeline. O que eu sou? Pergunta com uma pontada de humor no tom de voz aveludado. Depende do que você acredita. A voz se divide e se duplica, vibrando entre os galhos das árvores e serpenteando sobre o musgo, rebatendo sobre si mesma até estar em toda parte. Então me diga, me diga, me diga, ecoa. Eu sou o diabo, ou a escuridão, escuridão, escuridão. Eu sou um monstro, 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 ou um Deus, 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 ou... As sombras no meio da floresta começam a se unir, aglomeradas como nuvens de tempestade. Mas quando se assentam, os contornos não são mais nuvens de fumaça, e sim linhas definidas na forma de um homem, delineados pela luz dos lampiões da vila às suas costas. Ou serei isto? A voz derrama-se de uns lábios perfeitos, uma sombra revelando uns olhos de esmeralda que dançam sob sobrancelhas negras, um cabelo preto que lhe cai em caracóis sobre a testa, emoldurando um rosto que Adeline conhece muito bem, um rosto que invocou milhares de vezes, a lápis e carvão e sonho. É o estranho, o seu estranho. Ela sabe que é um truque, uma sombra fingindo ser um homem, mas mesmo assim a visão a deixa sem fôlego. A escuridão baixa o olhar para a própria forma, como se estivesse vendo a si mesmo pela primeira vez, e parece aprovar. Ah, quer dizer que a garota acredita em alguma coisa no fim das contas. Ele ergue os olhos verdes. Muito bem, você me chamou e eu vim. Nunca rezes aos deuses que respondem depois de escurecer. Adeline sabe, mas foi este o único Deus que respondeu, o único disposto a ajudar. Está preparada para pagar? Pagar. O preço, o anel. Adeline cai de joelhos, esquadrinha o solo até encontrar o fio de couro e puxa o anel do pai do chão. Apresenta-o ao Deus, com a madeira clara, agora suja da terra, e ele aproxima-se mais. Poderá parecer de carne e osso, mas continua a mover-se como uma sombra. Um único passo e está ali, enchendo seu campo de visão, fechando uma mão sobre o anel e pousando a outra no rosto de Adeline. O seu polegar aflora a sarda que tem sob o olho, a orla superior da constelação. Minha querida, diz a escuridão pegando o anel, eu não faço pactos em troca de quinquilharias. O aro de madeira esfarela e se desintegra em sua mão, como se não fosse nada além de fumaça. Um som agonizante escapa dos lábios dela. Já lhe doeu bastante se desfazer do anel, mas dói ainda mais vê-lo desaparecer como uma mancha na pele. Mas se o anel não é suficiente, então o que seria? Por favor, eu te dou qualquer coisa, implora ela. A outra mão da sombra continua pousada sobre sua bochecha. Você presume que eu queira qualquer coisa, diz erguendo o queixo de Adeline, mas só lido com um tipo de moeda. Ele se aproxima ainda mais, com os olhos verdes impossivelmente brilhantes e a voz suave como seda. Nos meus pactos, aceito apenas almas. O coração de Adeline se sobressalta dentro do peito. Na sua cabeça, ela imagina a mãe ajoelhada na igreja discorrendo sobre Deus e o paraíso, e ouve o pai contando histórias sobre desejos e charadas. Pensa em Estelle que não acredita em nada a não ser em uma árvore sobre os seus ossos. Que diria que uma alma não é nada além de uma semente que volta para a terra, embora tenha sido ela quem lhe alertara a respeito da escuridão. Adeline chama a escuridão, e o nome escorrega como um musgo entre seus dentes. Estou aqui. Agora me diga por quê. Ela esperou tanto tempo para encontrar um Deus, para ser atendida, para que perguntasse o que queria, que a princípio não sabe muito bem o que dizer. Eu não quero me casar. Ela se sente extremamente pequena ao pronunciar a frase.
Sua vida inteira parece minúscula e ela vê esse mesmo julgamento refletido no olhar do Deus, como se perguntasse: é só isso? Mas não, é mais do que isso, com certeza é. Eu não quero pertencer a outra pessoa, diz ela, com uma veemência repentina. As palavras são uma porta escancarada e agora ela despeja todo o resto. Não quero pertencer a ninguém além de a mim mesma. Quero ser livre, livre para viver e encontrar meu próprio caminho, para amar ou ficar sozinha, mas que seja por escolha própria. Estou tão cansada de não ter nenhuma escolha, tão assustada de ver os anos se passando diante dos meus olhos. Não quero morrer do mesmo jeito que vivi, porque isso não é vida. A sombra interrompe impaciente. De que adianta me dizer o que você não quer? Ele desliza a mão pelos cabelos de Adeline e a pousa na sua nuca, puxando-a para si. Me diga o que você quer mais do que tudo. Ela ergue o olhar. Eu quero ter a chance de viver. Quero ser livre. Ela pensa em como os anos se vão rápido demais. Em um piscar de olhos, metade da sua vida já passou. Quero mais tempo. Ele a estuda e seus olhos verdes mudam de tom. Num instante estão da cor da grama na primavera e no outro de uma folha durante o verão. Quanto tempo? Sua mente fica empolvorosa. 50 anos? 100? Qualquer número parece pequeno demais. Ah, diz a escuridão interpretando o silêncio. Você não sabe? Mais uma vez os olhos verdes mudam, ficando mais escuros. Você está pedindo um tempo ilimitado. Quer uma liberdade desenfreada, viver sem nenhum tipo de amarras, do jeito que achar melhor. Sim, concorda Adeline sem fôlego de tanto querer, mas a expressão no rosto da sombra se torna áspera. Ele afasta a mão da sua pele e logo não está mais na sua frente, mas encostada em uma árvore a vários passos de distância. Eu recuso, diz ele. Adeline dá um passo para trás, como se tivesse levado um soco. O quê? Ela chegou tão longe, deu tudo o que possuía, fez sua escolha. Não pode voltar para aquele mundo, para aquela vida, para aquele passado e presente sem futuro. Você não pode recusar. Ele ergue uma sobrancelha negra, mas não há divertimento naquele rosto. Não sou um gênio da lâmpada qualquer, às ordens dos teus caprichos. Desencosta-se da árvore. E também não sou um espírito da floresta insignificante, satisfeito por conceder favores em troca de bugigangas mortais. Sou mais forte do que o teu Deus e mais velho do que o teu diabo. Sou a escuridão por entre as estrelas e as raízes por baixo da terra. Sou promessa e potencial. E quando se trata de jogos, eu defino as regras. Disponho as peças e decido quando jogar. E hoje digo não. Adeline! 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 Além dos limites da floresta, as luzes da vila estão cada vez mais próximas. Há tochas pelo campo, estão vindo atrás dela. A sombra olha por cima do ombro. Vai para casa, Adeline. Regressa à tua vidinha. Por quê? Suplica, agarrando-o pelo braço. Por que você recusa o meu pedido? Ele roça a mão delicadamente pelo rosto dela, e o gesto é suave e caloroso como a fumaça que sobe de uma lareira. Não faço caridade. Você está pedindo demais. Quantos anos você vai levar para ficar satisfeita? Quantos anos vão se passar até que eu receba a minha parte? Não. Os meus pactos têm um vencimento, mas o seu não. No futuro, Adeline vai voltar a este momento milhares de vezes. Frustrada e arrependida, sofrendo com pena de si mesma e uma raiva incontida. Vai enfrentar o fato de que amaldiçoou a si mesma antes que ele o fizesse. Mas aqui e agora, tudo que consegue enxergar são as luzes bruxuleantes das tochas de Vignon, os olhos verdes do estranho que um dia sonhou em amar, e a oportunidade de escapar deslizando por entre seus dedos com o toque dele. Você quer uma data de vencimento. Bom, então tire a minha vida quando eu me cansar dela. Você pode ficar com a minha alma quando eu não a quiser mais, propõe ela. A sombra inclina a cabeça subitamente intrigado. Um sorriso, igual ao dos desenhos dela, suspeitoso e cheio de segredos, surge em seus lábios. Em seguida, ele a puxa para si. O abraço de um amante. Ele é feito de fumaça e pele, ar e osso, e quando pressiona a boca na de Adeline, ela sente o gosto de passagem das estações, do momento em que o crepúsculo cede lugar à noite. E então
ele intensifica o beijo. Seus dentes roçam o lábio inferior de Adeline e a dor se mescla ao prazer, seguido pelo gosto de cobre do sangue em sua língua. Feito, sussurra ao Deus contra os lábios dela. Então, o mundo escurece e ela começa a cair. Vignon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1714. Capítulo 10. Adeline treme. Olha para baixo e vê que está sentada numa cama de folhas molhadas. Um instante estava caindo. Durou apenas um segundo, quase menos que uma respiração, mas parece que o tempo deu um salto adiante. O estranho se foi, assim como os últimos resquícios de luz. Quando aparece em meio às árvores frondosas, o céu de verão está suavizando por uma escuridão aveludada, cortada unicamente por uma lua baixa. Adeline levanta-se, analisando as mãos, olhando para lá da sujidade em busca de algum sinal de transformação. Mas sente-se igual. Um pouco tonta, talvez, como se tivesse levantado rápido demais ou bebido muito vinho de estômago vazio. Mas depois de um instante, até mesmo essa falta de equilíbrio passa, e ela tem a sensação de que o mundo tropeçou, mas não caiu, vergou, mas se estabilizou, voltando ao ritmo de sempre. Lambe os lábios, esperando sentir o sabor de sangue, mas a marca deixada pelos dentes do estranho desapareceu, arrastada com todos os outros vestígios dele. Como uma pessoa sabe se um feitiço funcionou? Ela pediu tempo e vida. Será que vai ter que esperar 1 ano, 3 ou 5 antes de comprovar se o envelhecimento deixa algum traço? Ou cortar a própria pele com uma faca para ver se e como sara? Mas não. Ela pediu mais tempo de vida, não uma vida incólume. E para ser sincera, Adeline tem medo de testar, de descobrir que sua pele continua sem resistência, que a promessa da sombra foi um sonho ou pior, uma mentira. Mas de uma coisa ela tem certeza. Não importa se o pacto aconteceu de verdade ou não. Não vai acatar o chamado dos sinos da igreja. Não vai se casar com Roger. Vai desafiar a família. Vai embora de Vignon se for necessário. Sabe que vai fazer tudo o que for preciso, pois esteve disposta a tudo em meio à escuridão, e de um jeito ou de outro, de agora em diante, sua vida vai pertencer somente a ela. A ideia é emocionante, assustadora, mas emocionante, e é assim que se sente enquanto sai da floresta. Vai ao meio do campo quando se percebe o quão silenciosa a aldeia está, de quão escura está. Os festivos foram apagados, os sinos pararam de badalar e nenhuma voz a chama. Adeline caminha para casa e a cada passo o medo entorpecido se intensifica. Quando finalmente chega, sua mente está fervilhando de preocupação. A porta está aberta, lançando uma luz tênue sobre o caminho, e ela pode ouvir a mãe cantarolando na cozinha e o pai cortando lenha na lateral da casa. Uma noite normal, o que é estranho, porque não deveria ser uma noite normal. Mamã, diz entrando. Uma travessa cai em estilhaços no chão e a mãe grita, não de dor, mas de surpresa, com o rosto no esgar. O que você está fazendo aqui? Pergunta. E ali está a irritação que Ade esperava. Ali está a consternação. Desculpa, começa. Sei que devem estar zangados, mas não consegui. Quem é você? As palavras são um silvo, e então percebe o olhar temeroso no rosto da mãe. Não é a irritação de uma mãe escarnecida, mas de uma mulher assustada. Mamã. A mãe retrai-se perante essa palavra. Saia da minha casa. Mas Adeline atravessa a divisão, agarra-a pelos ombros. Não seja ridícula, sou eu ia dizer Adeline. Na verdade é o que tenta. Não deveria ser tão difícil pronunciar 4 sílabas, mas fica sem fôlego ao final da primeira e não consegue proferir a segunda. O ar se transforma em pedra na sua garganta e ela acaba sufocada, calada. Tenta de novo, dessa vez arriscando dizer Ade e depois o sobrenome da família, Larry, mas não adianta. As palavras encontram um obstáculo no caminho entre seu cérebro e sua língua. Por outro lado, quando inspira para pronunciar outra palavra, qualquer que seja, os pulmões se enchem e a garganta se solta. Me largue, implora a mãe. O que está acontecendo? Pergunta uma voz baixa e grave. A voz que acalmava a Adeline nas noites em que estava doente,
que lhe contava histórias enquanto ela se sentava no chão da oficina. O pai está na soleira da porta, com os braços carregados de lenha. Papá, diz a garota, e ele dá um passo para trás, como se a palavra fosse uma faca afiada. A mulher está louca, ou amaldiçoada, soluça a mãe. Sou sua filha, repete. O pai faz uma careta. Nós não temos filhos. As palavras dele também são como uma faca, mas cuja lâmina sem fio faz um corte mais profundo. Não, retruca Adeline, balançando a cabeça ao ouvir tamanho absurdo. Tem 23 anos e passou todos os dias e todas as noites sob aquele teto. Vocês me conhecem. Como podem não conhecer? A semelhança entre eles sempre foi impressionante. Ela possui os olhos do pai, o queixo da mãe, a testa de um e os lábios do outro. Cada traço copiado com perfeição dos originais. Seus pais também enxergam a semelhança. Têm de enxergar. Mas para eles, isso é só mais uma prova de bruxaria. A mãe faz o sinal da cruz. O pai envolve os braços ao redor de seu corpo e ela tem vontade de afundar na força do abraço, mas não há nenhuma afeição no gesto enquanto ele a arrasta em direção à porta. Não! Implora. Sua mãe começa a chorar, com uma das mãos sobre a boca e a outra apertando o crucifixo de madeira ao redor do pescoço enquanto chama a própria filha de demônio, de monstro, de insana, e seu pai fica calado, apenas aperta seu braço com mais força ao arrastá-la para fora da casa. Vá embora, diz quase suplicante. A tristeza toma conta do seu semblante, mas não por reconhecê-la. É uma tristeza reservada para as coisas perdidas, para uma árvore derrubada pela tempestade, para um cavalo que ficou manco, para uma escultura quebrada, uma cinzelada antes de ficar pronta. Por favor, implora. Papá! A expressão do pai se endurece enquanto a força a sair para a escuridão e bate a porta. O trinco sela a fechadura. Adeline cambaleia para trás, tremendo de choque e horror. Em seguida, vira-se e sai correndo. Estelle. O nome começa como uma oração, suave e baixa, e acaba se tornando um grito enquanto Adeline se aproxima da choupana da mulher. Estelle! Uma lamparina está acesa dentro da casa, e quando ela alcança a réstia de luz, a anciã já está na soleira da porta, aguardando a pessoa que a chamou. Você é uma estranha ou um espírito? Pergunta Estelle desconfiada. Nenhum dos dois, responde Adeline, embora saiba que deva estar se assemelhando a uma dessas coisas. Está na escada, com o vestido esfarrapado, os cabelos desalinhados e soltando palavras que soam como bruxaria. Sou de carne e osso, humana, e te conheço a minha vida inteira. Você faz amuletos no formato de crianças para que elas fiquem saudáveis durante o inverno. Acha que pêssego é a fruta mais doce de todas e que as paredes da igreja são grossas demais para que as orações passem por elas, e quer ser enterrada em um canteiro debaixo da sombra de uma árvore frondosa, não de uma lápide. Adeline vê um lampejo no rosto da anciã e prende a respiração, à espera de que a tenha reconhecido, mas a expressão desaparece muito rápido. Você é um espírito muito esperto, mas não vou deixar que atravesse a soleira da minha porta, diz Estelle. Não sou espírito nenhum, grita Adeline, avançando para a luz sobre a porta da anciã. Você me ensinou sobre os deuses antigos e sobre todos os jeitos de evocá-los, mas eu cometi um erro. Eles não me atendiam e o sol estava se pondo muito rápido. Ela abraça a si mesma com força, sem conseguir parar de tremer. Fiz minhas preces muito tarde e algo as atendeu. Agora está tudo errado. Que garota tola, repreende a Estelle como antes, como se conhecesse a Adeline. O que eu faço agora? Como conserto as coisas? Mas a anciã só balança a cabeça. A escuridão joga o seu próprio jogo, inventa suas regras, e você perdeu. Então, Estelle volta para dentro de casa. Espera! Grita Adeline, enquanto Estelle fecha a porta. O trinco sela a fechadura. Adeline avança contra a madeira, soluçando, até que as pernas desabam sobre o próprio peso e ela cai de joelhos nos degraus da pedra fria, com o punho ainda batendo na porta. De repente, volta a ouvir o trinco. A porta se abre e Estelle paira sobre Adeline. O que está acontecendo? Pergunta, examinando a garota prostrada nos degraus de sua casa. A anciã a olha como se nunca tivessem se visto.
os últimos momentos apagados em um piscar de olhos e uma porta fechada. Passa a olhar pelo vestido de noiva manchado, os cabelos despenteados, a terra debaixo das unhas, mas não há o menor sinal de reconhecimento em seu rosto, só uma curiosidade cautelosa. Você é uma estranha ou um espírito? Adeline fecha bem os olhos. O que está acontecendo? Seu nome continua como sendo uma pedra aprisionada no seu interior. E já que Stella baniu quando pensou que fosse um espírito, a garota engole em seco e responde: uma estranha. As lágrimas começam a correr pelo rosto de Adeline. Por favor, consegue dizer. Não tenho para onde ir. A anciã a olha por um longo momento e depois assente. Espere aqui, diz, voltando para dentro de casa. Mas Adeline nunca vai saber o que Stella faria, porque a porta se fecha e continua assim, e ela fica ajoelhada no chão, tremendo mais pelo choque do que pelo frio. Não sabe quanto tempo permanece sentada, mas sente cãibra nas pernas quando as força a suportar seu peso. Levanta-se e passa pela casa da anciã em direção à fileira de árvores adiante, atravessando a fronteira de sentinelas até estar em meio à escuridão total. Apareça! Convoca. Mas Adeline ouve só o farfalhar de penas, o estalar de folhas e a agitação de uma floresta que teve seu sono perturbado. Ela evoca o rosto dele, os olhos verdes, os cachos castanho escuros, tenta fazer com que a escuridão assuma uma forma outra vez, mas os minutos se passam e ela continua sozinha. Não quero pertencer a ninguém. Adeline adentra a floresta cada vez mais. Está em uma extensão de mata selvagem e o solo é um ninho de espinhos e arbustos. Os ramos arranham suas pernas nuas, mas ela não para até as árvores se fecharem ao seu redor com os galhos eclipsando a lua no céu. Eu o convoco! Grita. Eu não sou um gênio da lâmpada sujeito aos seus caprichos. Um galho baixo, enterrado pela metade no solo, se ergue o suficiente para fazê-la tropeçar, e ela cai com um baque, esfolando os joelhos na terra irregular e cortando as mãos nas ervas daninhas. Por favor, eu te dou qualquer coisa. De repente, as lágrimas começam a correr pesadas. Idiota, idiota, idiota. Ela golpeia o chão com os punhos. É um truque cruel, pensa. Um sonho horrível, mas vai passar. Essa é a natureza dos sonhos, efêmera. Acorde, sussurra em meio à escuridão. Acorde. Adeline se encolhe no chão da floresta. Fecha os olhos e vê o rosto manchado de lágrimas da mãe, a tristeza apática do pai, o olhar cansado de Stella. Vê a escuridão que sorri. Escuta a voz dele enquanto sussurra a única palavra que aprende: feito.